Salve, salve galera! Mais um videozinho aí pro IGTV falando sobre um tema que está muito em voga hoje, né? O Big Brother acabou potencializando algo que já vem acontecendo há muito tempo, especialmente nas redes sociais, que é a questão do cancelamento, né? As redes sociais trouxeram inúmeros benefícios, mas também trouxeram essa questão da formação de legítimos juízes da vida alheia, da opinião, dos bons costumes, do que é o politicamente correto. E o Big Brother, sendo uma experiência, um experimento social, acaba potencializando coisas que a gente já vê diariamente em outros contextos, né? Coincidentemente, eu tô lendo esse livro aqui que eu já falei para vocês, e logo no primeiro capítulo tem algo muito interessante que a gente pode fazer uma baita de uma analogia. Então eu pensei em compartilhar com vocês o que o Dale Carnegie fala nessa passagem e gostaria que vocês tirassem suas próprias conclusões a respeito disso, certo? Então ele começa assim: Contudo, se algum homem teve oportunidade para criticar, certamente este homem foi Lincoln. Ele está falando de Abraham Lincoln aqui. Tomemos apenas um exemplo. A Batalha de Gettysburg foi travada durante os 3 primeiros dias de julho de 1863. Durante a noite de 4 de julho, Lee começou a retirar-se para o sul, enquanto tempestades de chuva inundavam todo o país. Quando Lee, com seu exército vencido, chegou ao Potomac, deparou com um rio transbordante, impossível de ser transposto, e o exército vitorioso da União à retaguarda. Lee caíra numa armadilha. Não podia escapar. Lincoln viu isso. Era uma oportunidade única concedida pelos céus, a oportunidade para capturar o exército de Lee e pôr imediatamente um ponto final à guerra. Assim, empolgado pela realização de sua esperança, Lincoln ordenou que Meade atacasse Lee sem demora, sem mesmo ouvir um conselho de guerra para tomar tal decisão. Lincoln mandou suas ordens pelo telégrafo e um mensageiro especial foi enviado a Meade, pedindo uma ação imediata. E o que fez o general Meade? Justamente o oposto. Convocou um conselho de guerra em flagrante violação às ordens de Lincoln. Hesitou, retardou, telegrafou toda espécie de desculpas. Recusou atender a ordem de atacar Lee. Finalmente, as águas baixaram e Lee escapou pelo Potomac com suas forças. Lincoln ficou furioso. O que significa isso? Gritou para seu filho Robert. Grande Deus, o que significa isso? Tivemos os inimigos em nossas mãos, apenas precisávamos apertar o cerco para que se rendessem. Além disso, nada do que eu disse ou fiz pôde fazer o exército movimentar-se. Em tais condições, qualquer general teria derrotado Lee. Se eu estivesse ido lá, eu mesmo surraria. Tomado do maior desapontamento, Lincoln sentou-se e escreveu a Meade. Convém notar que, nesse período de sua vida, Lincoln já era extremamente prudente e muito comedido na sua linguagem. Deste modo, a carta que se segue, escrita por Lincoln em 1863, era uma evidência de sua mais severa censura. Meu caro general, não posso acreditar que o senhor haja compreendido a extensão do infortúnio no tocante à fuga de Lee. Ele esteve nas suas mãos e, se tivesse apertado o cerco com os seus últimos sucessos, o de agora representaria o fim da guerra. Mas depois do que sucedeu, a guerra poderá prolongar-se indefinidamente. Se o senhor não pôde atacar Lee na segunda-feira passada, com a certeza da vitória, como poderá fazê-lo no sul do rio, quando poderá contar com muito menor força? Apenas 2/3 da tropa que estava em suas mãos? Nada justifica tal esperança. Eu não acredito que o senhor possa agir com eficiência. Sua oportunidade áurea já passou, e eu me confesso verdadeiramente sentido com isso. Que supõe o leitor que Meade fez ao ler a tal carta? Meade nunca viu a tal carta. Lincoln nunca a enviou ao seu destinatário. Ela foi encontrada entre os papéis de Lincoln depois de sua morte. Minha opinião é que, e é apenas uma opinião, depois de escrever a carta, Lincoln olhou para fora da janela e disse para si mesmo: Espere um minuto. Talvez eu não deva ser tão temerário. É muito fácil para mim, comandante, sentado aqui na Casa Branca, dar ordens a Meade para atacar. Mas se eu estivesse lá em Gettysburg e tivesse visto tanto sangue como Meade viu durante a última semana, e os meus ouvidos ainda estivessem cheios de gritos e gemidos dos feridos e dos moribundos, talvez eu não sentisse tanta ânsia para atacar.
Se eu tivesse o temperamento tímido de Mid, talvez fizesse justamente o que ele fez. De qualquer modo, a água já está debaixo da ponte. Se eu mando essa carta, ela aliviará os meus sentimentos, mas fará também com que Mid procure justificar-se. Fará Mid condenar-me. A carta provocará ressentimentos incompatíveis com sua qualidade de comandante e poderá forçá-lo a renunciar ao seu posto no exército. Assim como eu já disse, Lincoln atirou a carta para o lado porque aprendera numa dura experiência que as críticas violentas e as repreensões redundam sempre em futilidade. O que a gente consegue tirar e propor de analogia com isso, né? Na medicina, assim como na vida, a gente frequentemente é tentado a apontar o dedo para o colega, a apontar o erro. Muito se fala sobre a questão do erro médico, né? E a gente sempre acha que, olhando a situação de fora, se fôssemos nós naquela situação ali, naquele momento, a gente teria tomado uma escolha melhor. Mas isso não é empatia, pessoal. Ou melhor, empatia não é só isso. Empatia não é só a gente se colocar no lugar do outro, é a gente se colocar no lugar do outro com as mesmas condições, com as mesmas experiências prévias, com o mesmo contexto do outro. Como isso é extremamente difícil de se alcançar, porque a gente não sabe o que se passa na cabeça do colega, que a gente sempre tome alguns segundos, alguns minutos de reflexão antes de a gente sair julgando. É muito fácil e, como o próprio Dale Carnegie diz, traz uma recompensa, uma sensação de alívio quando a gente vai lá e efetua a crítica. Mas a gente nunca sabe as repercussões que isso pode ter na outra pessoa. E como eu disse, a gente nunca sabe o que a gente faria naquela situação. Então, a partir de hoje, que a gente possa tomar esse cuidado e possa sempre dar uma pausa e uma respirada e evitar esse ato contínuo de querer criticar o colega e entrar nesse círculo vicioso que é a crítica, seja na profissão médica, seja no dia a dia. Por fim, eu quero só falar mais uma frase do próprio Lincoln, tá? Que resume bem tudo isso que eu falei agora. Não os critiquem. São eles exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições. Isso corrobora muito com o que eu falei ali sobre a questão do real significado de empatia. Certo, pessoal? Não sejamos canceladores, que a gente possa evitar essa política do cancelamento que a gente está observando na prática aí, a intensidade das repercussões que isso pode causar no psicológico de outra pessoa, né? Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, compartilhem essa mensagem. Domingo tem vídeo novo no canal. Feito? Até mais.